Você sabe o que é um micropênis? Sim, esse diagnóstico existe. Isso é um termo que existe na literatura médica e é uma condição que acomete alguns homens desde o nascimento e pode gerar transtornos muito grandes ao longo da vida adulta se ele não for tratado oportunamente e da maneira correta. Então vamos conversar mais sobre esse assunto. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. E hoje nós vamos conversar sobre o micropênis verdadeiro, um pênis que realmente se classifica como um diagnóstico médico de um pênis que é abaixo do desenvolvimento normal. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e darem a curtida aqui no vídeo, deixarem essa curtida para ajudar a gente a continuar produzindo mais conteúdo para vocês. Bom, vamos entrar então no assunto micropênis. O que é um micropênis? Quantas pessoas ele acomete? É frequente? É raro? Quanto ele é raro? Em primeiro lugar, a gente precisa dizer que o micropênis acomete em torno de 1 para cada 10 mil homens nascidos, segundo algumas estatísticas, segundo outras, até 0,1% dos homens. De qualquer forma, seria 1 para 1000, 1 para 10 mil. Na nossa prática, provavelmente, isso fica mais aí para 1 a cada 10 mil. Porém, tem um detalhe muito importante. Tudo depende do critério que for utilizado para se definir o micropênis. Então vamos lá, quem pode ser chamado de micropênis, quais são as características, quais são as medidas de um pênis que pode ser considerado como um micropênis. Também existe uma certa variação na literatura, tá? Mas o critério mais utilizado, que parece ser o mais racional, na minha opinião também, é que um pênis que esteja a 2,5 desvios padrão abaixo da média. Tá? Por que é importante essa classificação, essa terminologia? Existe uma tabela que eu vou deixar aqui para vocês verem, que vai classificando o tamanho médio do pênis em todas as idades, né, em diversas idades, na infância, na adolescência, no desenvolvimento, até a idade adulta. Tá? E se você distribuir toda a população ao redor desses valores, a gente vai ver ali que 95% vai estar uma grande faixa ali no centro, então faz uma curva assim em sino, você tem um sino onde está 95%, tem 2,5% ali muito acima da média, 2,5% muito abaixo da média, tá? E a gente vai classificar realmente, através dessa conta de desvio padrão, quem são aqueles homens que estão abaixo de 2 desvios e meio padrão, abaixo da normalidade, da média, tá? Como um micropênis verdadeiro. Se a gente adotar o tamanho médio aí do pênis, aproximadamente 13,5 centímetros, a gente vai ver que esse tamanho do micropênis ficaria abaixo de 9,3 centímetros, tá? 9,3 centímetros para baixo poderia ser chamado de micropênis, lembrando que a gente está falando aqui de um comprimento do pênis flácido esticado em homens adultos, tá? Todas as medidas tem nessa tabela que eu falei, em centímetros para as outras idades, para crianças, adolescentes, tá? Mas, falando aqui de homens adultos, que são com certeza, né, a maioria que estão nos assistindo ou que podem estar preocupados com esse assunto, mas também vale a preocupação para os pais em relação aos seus filhos. Tá? Se você medir o pênis esticado, da base, da região do osso do púbis até a ponta do pênis, tracionando com uma fita métrica de preferência ou uma régua, toda essa superfície dorsal ali superior do pênis até a ponta, abaixo de 9,3 centímetros no homem adulto, seria considerado um micropênis. Existem outras classificações, ou seja, outros autores de literatura médica consideram apenas como um micropênis quando ele está abaixo de 7,5 centímetros. Tá? Isso são critérios, né? Infelizmente a gente tem que escolher qual critério a gente vai seguir. Muitas vezes, numa área que não é exata, como a medicina, uma coisa que é considerada verdade em um momento pode mudar, né, depois e ser feita uma revisão daquele conceito e se acreditar agora em uma outra verdade. Tá? Então, a gente tem mais do que uma classificação,
O fato é, abaixo de 7,5 cm, ninguém tem muita dúvida de que é um micropênis, porém abaixo de 9,3 centímetros também é considerado micropênis, segundo esses critérios que eu tendo a seguir, tá? Eu acredito que sejam mais realistas. E como é um micropênis? O micropênis, ele é um pênis totalmente normal na sua constituição, na maioria dos casos, ou seja, ele tem a glande, tem o corpo do pênis, tem o prepúcio, não tem malformações anatômicas no sentido de ter algo diferente da normalidade, porém ele não se desenvolveu, tá? Ele não teve um desenvolvimento esperado na criança, que existe um desenvolvimento do pênis durante a gestação, né? Até a infância, a adolescência, principalmente na puberdade, um grande crescimento do pênis por ação da testosterona, assim como aconteceu no útero da mãe, e até chegar na idade adulta, onde ele estabiliza. E quais são as causas do micropênis? Tem uma forte relação com a ação da testosterona, como eu falei, tá? A maioria das causas derivam de um hipogonadismo, ou seja, uma deficiência da produção de testosterona pelos testículos, tá? E aí pode ser hipogonadismo hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico. Para quem se interessa mais aí por essa ciência, tem a ver com a ação do hipotálamo, hipófise e testículo, que formam um eixo, tá? E isso pode não estimular adequadamente o testículo, no caso dos hipogonadismos hipogonadotróficos, ou estimular bastante até, como hipergonadotrófico, mas não haver uma resposta testicular. Existem várias síndromes genéticas, tá, que causam isso, então alterações genéticas que levam a essa ausência de produção de testosterona pelos testículos, o que vai gerar uma falta de desenvolvimento do pênis, do órgão genital masculino, e não tem apenas essas causas, tem outras causas genéticas também, e existem muitas causas idiopáticas, ou seja, muitos casos em que a gente não consegue identificar uma clara razão, um claro motivo para não ter havido esse desenvolvimento. Mas, em geral, tem a ver com a falta de produção de testosterona ou até com a falta de receptores dessa ação. Mas, na maioria dos casos, tem a ver com a falta da produção de testosterona, tá? Ou com alguma alteração que afete a sensibilidade daqueles tecidos à ação da testosterona. Eles passam a não ser sensíveis à testosterona, tá? A causa, muitas vezes, nem é tão importante assim, porque, infelizmente, ainda não existe muitos tratamentos para essas alterações genéticas, tá? Porém, o diagnóstico é muito importante, por isso que a gente tem que avaliar isso desde a infância, desde o recém-nascido, na verdade. Quanto mais cedo for feito esse diagnóstico, melhor será o prognóstico, ou seja, melhor serão as chances de você intervir, de você tratar isso e levar ao desenvolvimento normal, porque isso é possível, tá? Então, quando a gente faz o diagnóstico no momento oportuno, que é na infância, você consegue tratar com a testosterona, na maior parte dos casos com a testosterona intramuscular, injetável, também se usou testosterona tópica. Existem algumas outras medicações que podem ser utilizadas, como o próprio HCG, para estimular o testículo, nos casos em que não foi estimulado, mas o objetivo é sempre elevar a testosterona no momento oportuno para originar o desenvolvimento do pênis. Porém, em alguns casos, a testosterona não consegue agir ali naquele órgão, pode haver uma insensibilidade aos andrógenos, ou então o diagnóstico é feito muito tardiamente, tá? Infelizmente isso acontece. O diagnóstico ser feito apenas com um homem adulto, onde não existe mais um potencial de crescimento do pênis. Muitas vezes até se tenta, mas às vezes o pênis não vai se desenvolver depois de uma determinada idade, o potencial de crescimento já foi perdido, foi reduzido demais. E nesses casos, a gente tende a indicar o tratamento cirúrgico, tá? Então existem cirurgias, procedimentos cirúrgicos específicos para o micropênis, que são faloplastias também, a gente chama de faloplastias, mas são faloplastias não tão estéticas, quase que reconstrutivas, tá?
porque em geral são necessárias cirurgias grandes para se mobilizar, né, o corpo cavernoso da região do osso da bacia, do púbis, trazer ele mais para frente, muitas vezes engrossar também o pênis cirurgicamente, não, mais uma vez, não por uma vaidade, mas apenas para que o homem tenha um pênis que seja compatível com a relação sexual com penetração, ou seja, que ele possa ter penetração, causar penetração e ter relações sexuais, mas também para que ele possa urinar de pé, para que ele possa ter uma autoimagem compatível com os outros homens, que ele possa ter uma autoestima e uma autoconfiança preservadas, tá? Então o tratamento do micropênis é extremamente importante. Bom, espero que vocês tenham entendido tudo sobre esse assunto do micropênis. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, a gente pode ir conversando mais a respeito disso, tá? Aproveitem e se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem a curtida para estimular a gente a fazer cada vez mais vídeos. Cuidem-se e até o próximo vídeo.